Olá, nosso grupo vai fazer a apresentação da teoria estruturalista. Nosso grupo é composto por mim, Pedro Rosa, Pedro Schaffer e Bernardo Sanzi. Bom, o que é a teoria estruturalista? A teoria estruturalista concentra-se no estudo das organizações, na sua estrutura interna e na interação com outras organizações. As organizações são comunidades sociais ou agrupamentos humanos, intencionalmente construídas e reconstruídas a fim de atingir objetivos específicos. Bom, a origem da teoria estruturalista foi na oposição surgida entre a teoria tradicional e a teoria das relações humanas, fazer um intermeio entre elas. Também teve a necessidade de visualizar a organização como uma unidade social grande e complexa, onde interagem os grupos sociais. Teve a influência do estruturalismo nas ciências sociais, sua repercussão no estudo das organizações. Novo conceito de estrutura, o conceito de estrutura é bastante antigo. Também ela teve a organização como um todo, tá? O estruturalismo está voltado para o todo e para o relacionamento das partes, na constituição do todo. A totalidade e a independência das partes e o fato de que o todo é maior do que o simples são as características básicas do estruturalismo. O todo não é de nenhuma maneira a soma de suas partes. Para que haja estrutura, é necessário que exigem as partes outras relações que não a simples justaposição e que cada uma das partes manifeste propriedades que resultam da sua dependência e totalidade. Então, como mostra na imagem do slide 4, é uma engrenagem que todos nós numa organização fizemos parte de uma engrenagem, que se uma engrenagem para, a próxima vai parar, a que está em cima vai parar, de baixo não vai voltar a funcionar, e assim sucessivamente. A sociedade de organizações. Para os estruturalistas, a sociedade moderna e industrializada é uma sociedade de organizações das quais o homem passa a depender para nascer e viver e morrer. O estruturalismo ampliou o estudo das interações entre grupos sociais, iniciado pelas teorias das relações humanas, para as das interações entre as organizações sociais. Da mesma forma, como os grupos sociais interagem entre si, também interagem entre si as organizações. As organizações se desenvolveram em 4 etapas: etapa da natureza, etapa do trabalho, etapa do capital e etapa da organização. Bom, a etapa da natureza é a etapa inicial, no qual os fatores naturais, ou seja, os elementos da natureza, constituem a base única de substância da humanidade, que é a vida. Etapa do trabalho. A partir da natureza, surge um fator perturbador que inicia a verdadeira revolução do desenvolvimento da humanidade, o trabalho. Os elementos da natureza passam a ser transformados por meio do trabalho e passa a condicionar as formas de organização da sociedade. A etapa capital é a terceira etapa, na qual o capital prepondera sobre a natureza e o trabalho, tornando-se um dos fatores básicos da vida. Etapa da organização. A natureza, o trabalho e o capital se submetem à organização, predomínio da organização. O predomínio da organização revelou o seu caráter independente em relação à natureza, trabalho e capital, utilizando-se delas para alcançar seus objetivos. O homem organizacional. A teoria estruturalista focaliza no homem organizacional, o homem que desempenha diferentes papéis em várias organizações, na sociedade de organização moderna e industrializada. Avulta a figura do homem organizacional que participa simultaneamente de várias organizações. Bom, o homem organizacional é o homem que se destaca, tem papel de liderança dentro de uma empresa para assim melhorar a organização e o desempenho dessa entidade. Focado na motivação, liderança, comunicação, desenvolvimento,
para melhorar o desempenho da organização e do ambiente. E enfatiza o papel crucial das pessoas como agentes de mudança e sucesso dentro das estruturas organizacionais. Tolerância às frustrações. Para evitar o desgaste emocional decorrente do conflito entre necessidades organizacionais e necessidades individuais, cuja mediação é feita por meio de normas racionais escritas e exaustivas, que procuram envolver toda a organização. Capacidade de adiar recompensas. Compensar o trabalho rotineiro dentro da organização em detrimento das preferências e vocações de pessoas por outros tipos de atividade profissional. O que seria isso? Enxergar quem merece em um momento, saber quando dá, ter posição correta sobre o trabalho. Flexibilidade. Constantes mudanças que ocorrem na vida moderna, bem como da diversidade dos papéis desempenhando nas diversas organizações, que podem chegar à inversão aos bruscos ligamentos das organizações e aos novos relacionamentos. Bom, agora nós vamos ver uma das análises das organizações, né? O ponto de vista estruturalista, ele não é unitário, ele é bem múltiplo, ele é multifacetado. Aqui nós vamos ver a organização formal quanto ao informal, a organização informal, as recompensas salariais materiais e as recompensas simbólicas e sociais, os níveis hierárquicos de uma organização, os diferentes tipos de organização e análise intro e interorganizacional. A teoria estruturalista, na abordagem de organização formal e informal, ela focaliza os problemas das relações entre a organização formal e informal. É uma síntese da teoria clássica e da teoria das relações humanas, as teorias formal e informal. Essa perspectiva ampla e equilibrada, que inclui a organização formal e a organização informal conjuntamente, encoraja o desenvolvimento de um estudo não valorativo, nem a favor da administração e nem a favor do operário, e amplia o seu campo a fim de incluir todos os elementos da organização. Já na abordagem de recompensas materiais e sociais, quanto às recompensas utilizadas pela organização para motivar as pessoas, os estruturalistas combinam os estudos da teoria clássica e das relações humanas. O significado das recompensas salariais e sociais, e tudo que se inclui nos símbolos de posição, seja o tamanho da meia, da carroça, da companhia, é importante na vida de qualquer organização. Bom, e os diferentes enfoques da organização. Bom, temos o primeiro enfoque, que é o modelo racional da organização, concebendo a organização como um meio deliberado e racional de alcançar metas conhecidas, né? Os objetivos organizacionais são explicitados, como maximizar os lucros, e todos os aspectos e componentes da organização são deliberativamente escolhidos em função de sua contribuição ao objetivo, e as estruturas organizacionais são deliberadamente cuidadas para atingir a mais alta eficiência. Os recursos são adequados e alocados de acordo com um plano diretor, assim como os municípios. Nós temos os planos diretores de Porto Alegre, Canoas, Caxirinha, Gravataí, enfim. Todas as funções são apropriadas e iniciadas por planos e seus resultados devem coincidir com os planos. ênfase no planejamento e no controle. O enfoque no modelo natural da organização, ele concebe a organização como um conjunto de partes interdependentes, ou seja, partes que têm uma certa independência, uma certa responsabilidade própria, que constituem o todo. Cada parte contribui com algo e recebe algo do todo, o qual, por sua vez, é interdependente com um ambiente mais amplo. Já a abordagem de nível estratégico é o nível organizacional mais elevado. Os níveis de organização, o nível mais elevado é o nível estratégico, onde ele é composto dos dirigentes ou de altos funcionários, né? Ele é o alto escalão de uma empresa. Também é denominado nível estratégico, pois é o responsável pela definição dos principais objetivos e das estratégias organizacionais.
O nível médio é o nível tático. Enquanto que o nível gerencial ele trata do detalhamento dos problemas, da captação de recursos necessários para alocá-los dentro das diversas partes da organização e da distribuição e colocação dos produtos e serviços da organização. O nível mais baixo da organização é o nível operacional. Cuida da execução das operações e tarefas e é voltado ao curto prazo. Ele segue uma programação de programas e rotinas desenvolvidas no nível gerencial, ou seja, o nível gerencial é quem controla tudo. É como se fosse uma pirâmide, onde o nível operacional é a base, o nível tático é o centro, o meio, e o nível gerencial é o topo da pirâmide. Temos ali, inclusive, a própria pirâmide, né, mostrando os diferentes níveis organizacionais, né, e que nós temos a diversidade nas organizações. A abordagem estruturalista ampliou o campo da análise das organizações, a fim de incluir outros tipos de diferentes organizações além das fábricas. Aqui temos alguns exemplos de organizações, sejam elas públicas, privadas, empresas de mais diversos tipos, indústrias de bens, prestadores de serviço, exército, organizações militares, organizações religiosas, prisões, partidos políticos, enfim. É uma diversidade de organizações. E por último, a tipologia dessas organizações. Não existem organizações iguais às outras. As organizações são bem diferentes entre si e apresentam uma enorme variabilidade. Elas podem apresentar características que permitem classificá-las. Aqui nós temos nessa tabela os tipos de organizações a partir de determinadas características. Para os estruturalistas, há uma relação íntima entre os objetivos organizacionais e o meio. A estrutura de objetivos estabelece a base para a relação entre uma organização e seu meio ambiente. O processo de estabelecer e fixar objetivos é complexo e dinâmico. A organização não busca um só objetivo, pois necessita satisfazer uma quantidade enorme de requisitos impostos a ela pelo meio ambiente e pelos seus participantes. Em vez de um objetivo, é mais apropriado referir-se a uma estrutura de objetivos da organização em si. Os objetivos não são estáticos, pois estão em contínua evolução, modificando as relações da organização com o seu meio, requerendo uma constante reavaliação dos objetivos face às alterações do meio ambiente e da organização. As organizações vivem em um mundo humano, portanto, social, político e econômico. Elas existem em um contexto ao qual denominamos ambiente. Ambiente é tudo que envolve externamente uma organização. Para os estruturalistas, o ambiente é constituído pelas outras organizações que formam a sociedade. A organização depende de outras organizações para seguir o seu caminho e atingir os seus objetivos. A interação entre a organização e o ambiente torna-se fundamental para a compreensão do estruturalismo. Dois conceitos são fundamentais para a análise interorganizacional: o conceito de interdependência das organizações e o conceito de conjunto organizacional. Ao lado dos autores neoclássicos, os estruturalistas também desenvolvem conceitos sobre estratégia organizacional, tendo em vista a ênfase no ambiente e na interdependência entre organização e ambiente. A estratégia é conceituada como a maneira pela qual uma organização lida com seu ambiente para atingir seus objetivos. Para lidar com seu ambiente e alcançar objetivos, cada organização desenvolve estratégias. Para os estruturalistas existem estratégias de competição e estratégias de cooperação. Os estruturalistas discordam que haja harmonia entre os interesses de patrões e de empregados, ou de que essa harmonia deva ser preservada pela administração por meio de uma atitude compreensiva e terapêutica, como afirma a teoria das relações humanas. Ambas essas teorias botaram de fora o problema
do conflito em decorrência do seu caráter prescritivo. Para os estruturalistas, os conflitos, embora nem todos desejáveis, são elementos geradores das mudanças e das inovações na organização. Conflito significa a existência de ideias, sentimentos, atitudes ou interesses antagônicos e colidentes que podem, obviamente, se chocar. E nós temos as críticas à teoria. Uma das críticas é a abordagem múltipla das organizações. No estruturalismo, verifica-se a convergência das teorias clássicas de relações humanas e da burocracia, com finalidade de buscar uma integração e ampliação dos conceitos dessas teorias. Também tem a outra crítica, que é organizações como sistema social. O foco do estruturalismo passa a ser a organização, analisada em sua totalidade, vista como um sistema social. Não consideram, assim, somente o indivíduo ou somente o grupo, como as teorias anteriores. Outra crítica que se tem é a coexistência de duas tendências teóricas. Coexistem tanto a integratividade quanto o conflito. A primeira enfatiza a estrutura e os aspectos integrativos da organização, como o objetivo de unir as partes, tecendo uma análise global da organização. A segunda focaliza o conflito e a divisão na organização, objetivando mostrar a dinâmica organizacional, tendo por objetivo de análise os conflitos em si. Outra crítica que nós temos é a ampliação da análise organizacional. O estruturalismo incentivou o estudo de organizações não industriais e sem fins lucrativos. Sua análise recai principalmente sobre as organizações complexas e formais. Também nós temos, por último, a limitação das tipologias organizacionais, que é uma crítica, pois alguns autores criticam a tipologia das organizações elaboradas pelos autores estruturalistas, por serem de difícil aplicação prática. Em geral, as tipologias estruturalistas são simples e unidimensionais, segundo alguns autores, reduzindo a organização a uma única dimensão para poder compará-la entre si, segundo alguns críticos.